gente! Boa noite, Ale. Boa noite, Dina. Boa noite, pessoal que está entrando. Maria Lúcia. Alezinha, O tema olha, de hoje Ale. vai ser sobre... Desculpa, vou dar oi Aham, para todo mundo. A Reinaldo. Luz e a Ale, padaria e confeitaria. Já fiquei com fome. Entrou o Reinaldo, Rony. Entrou. Ó, o Reinaldo disse: estou na fita. Show de bola. Oi, Estado estado ideal. ideal. Ó. Oi, todo mundo. Sim, o tema de hoje, gente, é estresse, superar o estresse financeiro. O Vitor vai dar algumas dicas sobre o assunto, mas para ter um começo, meio e fim esse assunto, eu quero que o Vitor fale como que você conheceu essa tecnologia. Quando eu falo de tecnologia, gente, eu falo da forma de aplicação dessas informações, no caso, relacionado a finanças. Vitor, conta um pouquinho como que você conheceu, né, antes de chegar a ser consultor empresarial. Então, fala um pouco para o pessoal que está assistindo a gente. Ah, meu pai conheceu a Dianética e toda essa tecnologia e metodologia em 1988. Faz muito tempo, Nossa, sim. E legal. aí meus irmãos foram estudar também Dianética na Venezuela, em outros países, etc. E em 94, a Lúcia, que muita gente conhece, a Lúcia Winter, que é super famosa no Brasil pelos livros e por cuidar da tecnologia aí, ela abriu o primeiro centro de Dianética aí em São Paulo. E meu irmão falou: vamos lá para você fazer o teste de personalidade. E para quem não tem, não sabe o que é o teste de personalidade, é como uma bola de cristal que você faz e ele fala 10 pontos da sua personalidade e você fica de queixo caído, porque é uma bola de cristal. Né? É um método científico e moderno de ver a sua sina. Exatamente. E eu fiquei em choque, Né? porque estava tudo muito ruim, assim. E nessa época eu tinha 14 anos e meu problema na vida era, assim, estudar. Eu não tinha vontade de estudar. Eu não... Sei lá, eu tinha Uhum. muita preguiça de estudar, assim. Era um negócio que não me agradava. E aí, a primeira coisa que eu fiz foi um curso que se chama o curso Aprendendo a Aprender. E aí eu falei: nossa, esse lugar é diferente, isso aqui é diferente. Que eu literalmente passei a saber e a gostar de estudar. Foi muito legal. Uhum. E é assim que eu conheci. Bacana. E aí nunca mais parei. Legal. Tá, e por que que você foi para esse lado de consultor empresarial, finanças, prosperidade? Como que você chegou nisso? Bom, eu tive a sorte de poder trabalhar dentro de uma Dianética e Scientology aí, como você. Eu tive essa sorte e esse privilégio de poder fazer isso. Então, Uhum. foi muito legal, porque eu nunca tinha visto uma metodologia de administração tão interessante como essa, que é a metodologia do Hubbard. E foi muito bacana, porque Uhum. eu, antes mesmo de ter qualquer profissão e qualquer experiência profissional, essa metodologia foi me moldando como profissional. E eu fui aprendendo coisas que, nem trabalhando em algumas das empresas mais importantes, tendo cargos altos, eu nunca tinha visto isso em nenhum outro Que lugar. legal. E aí eu gostei muito, assim, falei: isso aqui funciona. Que legal, bacana. E aí, falando em funciona, como você percebeu que funciona? Tipo, uma Então, situação específica que você falou, nossa, isso é demais. foi colocando em prática, porque também o fantástico da Dianética e de Scientology é isso, que se você acreditar só, não vai dar em nada. Não funciona. Né? Você precisa, além de acreditar e saber que funciona, você precisa colocar em prática. Porque se você não colocar em prática, você não vai ver absolutamente nenhum resultado. Você não vai ver Exato. nada acontecer. Então, eu me lembro que eu coloquei certas coisas em prática, certos conhecimentos em prática. Isso que eu vou compartilhar com vocês hoje é uma boa, como se diz? Uma boa demonstração de por que eu vi que funcionava e é assim que eu percebi. E eu fui vendo com o meu crescimento e com resultados que eu fui observando, práticos e rápidos. Muito legal, Victor. Bacana isso. E assim, quais são os seus ganhos principais, mas agora com essa questão das finanças, do lado de prosperidade? Se você
puder falar para a pessoa que está vendo a gente uma coisa muito útil para a pessoa usar e que você viu isso como resultado tanto na sua vida como na de outros. Legal, boa pergunta. Muito, muito boa pergunta. Olha, um problema que eu sempre tive em toda a minha vida, talvez algumas pessoas possam se identificar com esse problema, é que eu sempre tive esse pensamento na minha cabeça de que, eu consigo ganhar o dinheiro, eu consigo fazer o dinheiro, eu consigo dar o dinheiro, eu consigo dar um jeito, eu consigo arrumar o dinheiro. Então, por ter esse pensamento, todo o dinheiro que eu ganhava, eu gastava ele imediatamente. Ele já tinha dono e ele desaparecia. Porque eu sempre falava, eu tenho dinheiro. Eu vou conseguir, eu consigo esse dinheiro, eu arrumo ele de algum lugar. Então, sempre... essa é uma das coisas que eu percebi, que era desse jeito. Olha, meu amigo Anderson tá aqui. Que legal. Tô feliz. Para quem não conhece, o Anderson é uma eminência e ele é uma autoridade da Igreja Católica no Brasil hoje. E ele é uma pessoa... Sim, é uma pessoa que está fazendo diferença na vida de muitas pessoas. Enfim, só queria dar esse oi aí para todo mundo. Legal! Boa noite. Boa noite, pessoal que está entrando aí. Obrigada por estarem aqui. E então, basicamente, o Anderson é brasileiro. Pode falar português com ele, que alguém escreveu Hi, Anderson. Não, então eu tinha muito essa questão e essa coisa de... eu acho que eu consigo o dinheiro, eu dou um jeito. E eu sempre estava patinando. Então, eu gastava todo o dinheiro antes de eu ter ganho o dinheiro. Então, para mim, era sempre uma loucura isso, né? Então, certa vez eu realmente comecei a estudar bem esse material que você tem na sua mão, sobre como superar o estresse financeiro. E eu descobri algumas coisas nas quais eu estava falhando, assim, de maneira... erros crassos, assim. Eu estava falhando absurdamente. Então, eu coloquei essas coisas em prática. E são práticas, não é nada que você tem que acreditar, não é nada que você tem... Como eu te falei, não é nada que você tem que acreditar, não é nada que você precisa pensar e mentalizar. É entender e colocar em prática. Eu coloquei essas coisas em prática e vou te falar uma coisa. Durante 90% da minha vida, imagina a minha vida de 40 anos. Durante 90% da minha vida, eu estive em apuros financeiros. Eu nunca tive um momento onde eu dizia, não, tá tudo sob controle, eu tenho dinheiro extra, tenho reservas, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Durante 90% da minha vida foi assim. Então, eu entendi algumas informações desse livro aí que você está na sua mão, se quiser mostrar ele, que é fantástico. E colocando em prática, hoje o que eu posso te dizer agora é eu entendi o que eu estava fazendo, eu entendi quais eram os erros, e agora, se tem alguma coisa, se tem algo que não acontece mais, esse apuro financeiro acabou. Eu nunca mais senti essa pressão e esse estresse financeiro e essa dificuldade financeira. E tem a ver por isso. E eu vou te falar, era uma das coisas mais horríveis na minha vida. Porque eu sentia que eu era capaz de fazer o dinheiro, mas eu nunca tinha dinheiro. Eu entendo. Muita gente que vem que reclama justamente disso. A pessoa não faz dinheiro, some, desaparece. Exato, exatamente. Tá sem fundo. Esse foi um dos benefícios assim que eu senti de aprender isso e aplicar isso. Muito bom. E tem mais algum, assim, de alguém, algum caso que você lembre? Alguma informação específica que você tenha usado? Um dado você fala, isso sobre finanças especificamente ou sobre o que exatamente? Sobre finanças e prosperidade, que é o tema de hoje. Finanças, prosperidade. Olha, eu tenho um grande amigo que eu tenho tantos. O Anderson está me perguntando o que eu aprendi. Eu estudei esse curso que está na mão da Luciana, Anderson, que são como superar o estresse financeiro. É um manual passo a passo para você realmente poder tomar controle das suas finanças e você poder realmente entender como já não sentir esse estresse.
E depois daí você poder construir um pouco mais de prosperidade realmente para você, assim. Agora, não estou falando prosperidade mentirosa, de mentalizar coisas. É de construir coisas, realmente, né? Olha, é muito engraçado. O próprio Anderson me hospedou na casa dele quando eu não tinha onde morar. É Uhum. muito, muito engraçado Legal. que ele esteja por aqui. Enfim. Então, Legal isso. eu tenho um grande amigo que eu conheço e ele também teve situações financeiras muito complicadas, e colocando em prática esses fundamentos que são muito básicos, muito essenciais, ele tem uma empresa de milhões de dólares hoje. Ele hoje, estou falando de milhões de dólares, realmente. Uhum. Ele dirige, Uau! ele dirige um carro que custa mais que um apartamento. Assim. Nossa, legal, Vitor. Muito bacana, hein? Excelente. Bom, agora para quem está assistindo a gente, você pode dar uma dica do que a pessoa pode usar na vida do Sr. Elton Huber. Você pode mencionar o material que está, mesmo que não esteja na sua mão. Depois eu passo uma orientação aqui com a pessoa se precisar. Sim, sim. Mas para algo que ela possa usar para que ela tenha melhores resultados nas finanças ou no que se refere à prosperidade. Porque às vezes não é só financeiro, né? Tem a ver com carne, tem a ver com quanto a pessoa ascende na vida. Olha só, produção especial, iluminação, tá aqui conectada. Que legal. O Anderson colocou, eu lembro desse tempo difícil. Foi uma alegria ter estado contigo. Com você também, meu querido. De verdade, foi muito legal. O Anderson me ajudou muito. Então, olha só que legal. Por ter vivido os dois lados da moeda, assim, de literalmente aqui, que legal. Coincidentemente, eu tenho uma pessoa que me hospedou na casa dele quando eu não tinha nem aonde cair morto. E, Que bom que ele está na live. Interessante. Eu juro que eu não chamei ele. Nossa, interessante. Então, olha só, muito interessante isso. Eu vivi dois mundos, né? Um de realmente estar totalmente sem grana, totalmente quebrado, assim, de dinheiro. E estou vivendo um momento super legal, super diferente. Eu tenho 3 negócios funcionando a todo vapor. Eu tenho um grupo de restaurantes agora, tenho uma agência internacional de marketing e uma consultoria que me permite viajar o mundo inteiro também agora. Excelente. Você falou da sorveteria? Porque é uma delícia. É parte do grupo de restaurantes também. A Luciana Excelente. Eu tive o prazer de receber a Luciana na minha sorveteria aqui no México. Eu estive no México, não tem um sorvete igual esse, meu Deus. Parabéns mesmo pela prosperidade, por tudo que você conquistou. Realmente é uma honra ter você aqui. Muito obrigado, muito obrigado. Eu não estou falando isso para me gabar, ao contrário, estou falando isso para demonstrar o nível o funcional que é essa metodologia e que não depende de você acreditar, de mentalizar, não é nada estranho, é uma coisa super passo 1, passo 2, passo 3 e vamos embora. Então é assim. Exatamente. Então eu quero compartilhar. A Lezinha também foi lá na sorveteria. É verdade. Eu estava com ela ou ela estava comigo? Obrigado, Anderson, meu irmão. Então, olha só, vou compartilhar com vocês uma coisa muito legal. É uma definição de uma palavra que se não me engano, está dentro desse curso, ou está no curso de como criar prosperidade, ou está no curso de... Está em um desses aí que a Luciana vai mostrar. Está no de prosperidade, né? Quem for fazer o curso vai fazer o combo completo. Isso. Não quero que faça um, porque tem que ter a totalidade da informação. Exatamente. Então, olha que legal. E existe um tema na nossa vida que ele é muito presente, mas ele é um tema muito negligenciado e as pessoas têm medo desse tema. As pessoas nem observam esse tema porque elas acreditam que você precisa ser muito letrado, muito educado para você poder entender sobre esse tema. E não é verdade, é uma mentira e existe muita informação falsa sobre isso. E a definição da palavra é economia. E eu vou te comentar que não faz muito tempo que eu entendi o que é a economia. E quando eu entendi, eu falei, meu Deus! Uau! Isso me ajudou a criar uma economia para mim. Ou seja, criar minha própria economia. Incrível. Uhum. Então, olha só, vou compartilhar com vocês. Está dentro de um texto chamado Dinheiro, que escreveu o autor desse curso, Hubbard.
E ele diz o seguinte: na linguagem moderna, a economia significa a ciência social que estuda a produção, a distribuição e o consumo ou uso de produtos ou coisas. Vamos parte por parte agora, porque é sensacional o que ele diz aqui. Então, a economia, e as pessoas pensam que você precisa ser super educado, super letrado, você precisa ser uma pessoa super estudada para você entender economia. É mentira. Você só precisa entender essa definição aqui. Economia. Oi, todo mundo que chegou. A economia Boa noite, gente. na linguagem moderna, a economia significa a ciência social que estuda a produção, a distribuição e o consumo de coisas. O que significa Produção, produzir? distribuição e o consumo de coisas. O que significa produzir? Se a Luciana falar para mim, eu quero uma caneta, e eu corro e entrego uma caneta para ela, eu produzi. Porque produzir é fabricar algo, é criar algo, é terminar algo e entregar essa coisa. Concorda comigo? Isso é produção. Então, se você é advogado, se você é dentista, se você é um palestrante, se você é um pastor, se você é um pregador da palavra, se você é um fabricante de pneu de carro, se você faz bolo, se você faz pão, se você faz tricô, não importa. Existe alguma coisa que você precisa entregar. Existe alguma coisa que se espera de você. E essa coisa pode ser uma palestra bem entregue, pode ser um dentista que consertou o dente de uma pessoa, que fez uma bela limpeza nos dentes. Pode ser um escritor que escreveu um grande livro, Pode ser uma pessoa que acabou de tirar... uma pessoa que acabou de tirar o lixo, é um lixeiro que acabou de recolher o lixo, não importa. Você tem algum resultado esperado de você. Isso é produção. Isso é produção. As pessoas têm a ideia errada de que produção é trabalhar muitas horas. É trabalhar, chegar às 6 da manhã e ir embora às 10 da noite. Isso é trabalho. Mas produção é quando você entrega algo finalizado. E a Luciana fala, Vitor, me dá uma caneta. Eu falo, toma sua caneta. E ela vai escrever, a caneta funciona. Então, se eu passar 3 semanas trabalhando nessa caneta e não entregar para ela, isso não é produção. Então, faz sentido? Então, olha que legal isso. A economia é a ciência que estuda a produção, a distribuição e o consumo de coisas. Então, se você produz, você pode distribuir. E você pode fazer as pessoas consumirem. E, ao mesmo tempo, se você consome, você faz com que uma pessoa produza e também possa distribuir. Agora, o problema de nós e do mundo é que, tem um vírus, vamos parar de produzir. Se você para de produzir, as pessoas param de consumir, a economia baixa. Aí a gente põe a culpa no presidente. Exato. Estão perguntando do livro aqui, ó, Superar o Estresse Financeiro, tá? São esses materiais, mas é um curso, é um combo. Então, é sobre essas coisas que ele está falando. E você vai ver sobre economia e como lidar com o dinheiro. O Rob Silva Sucesso. Sim, Robson. Rob. Não sei se é Robson, Roberto. Ele perguntou 2 vezes, aí eu estou respondendo. Legal, o sim. combo do estresse financeiro, e esses dois que tem aqui, ó, prosperidade e segurança financeira. É uma sequência, uma série de 3 cursos. Eles são simples, são cursos completamente práticos e muito simples, onde você pode aprender exatamente de maneira gradual como sair do estresse financeiro. Isso, e depois o Walter vai pôr o link do valor dos cursos. Exato. E aí eu não sei quanto custa, mas eles sabem. Mas é muito barato. É um combo, exato. Então, voltando ao tema, a economia é a ciência que estuda a produção, a distribuição e o consumo de coisas, de produtos e serviços e etc. e tal. Então, se uma situação faz com que você fale, eu vou me trancar em casa e agora não vou poder fazer nada, você não vai consumir, você não vai produzir. Isso vai gerar menos dinheiro. Então, se você
se propõe a produzir, a trabalhar, a produzir coisas, a distribuir e convencer as pessoas a consumir o que você está produzindo, você cria e você ativa a sua própria economia. E a gente não precisa de presidente, a gente não precisaria de um prefeito, a gente não precisaria de se um vírus existe ou não existe. O que aconteceria, basicamente, é que você ativaria a sua própria economia. E eu vou te dar um exemplo super rápido que aconteceu comigo no começo da pandemia. Eu sou consultor empresarial, então os meus clientes falaram, Vitor, cancela os serviços. E o que aconteceu, basicamente, foi, obrigado, Anderson, a gente se vê, um abração, cara. Então, o que aconteceu foi que eu falei, o que eu faço agora? Aí eu falei, já sei, eu vou continuar trabalhando e produzindo, mesmo se eles não me paguem. Então, o que eu fiz? Eu continuei entregando os meus serviços, mesmo com os meus clientes dizendo, não vou te pagar porque eu não tenho dinheiro. Mas eu continuei. E o mais engraçado foi que eu continuei produzindo e distribuindo e fazendo eles consumirem. E o que aconteceu é que eles pagaram. E foi isso que aconteceu. Na maneira mais simples e mais... não foi, obviamente, requereu, eu já nem sei falar mais português, mas exigiu que eu tivesse que realmente trabalhar um pouco mais. Mas foi engraçado, porque não travou a minha economia, ela continuou. E foi muito bacana. Foi muito interessante. Então, essa parada da economia é uma das ideias que você encontra aí e que realmente, se você produz, se você distribui o que você está produzindo, e se você convence as pessoas a consumirem, você ativa a sua própria economia. Você não tem que esperar nada. E é por aí. Bacana, gostei dessa dica para o pessoal. Gostei da sua história, adorei que você esteve aqui. E assim, a gente normalmente faz a live em média 30, 20 minutos. Perfeito. Dicas rápidas, histórias rápidas. E toda terça nós estamos no Facebook, no Instagram, 2045. Bom, Vitor, tem alguma mensagem mais para falar para quem assistiu? Para eu finalizar? Obrigado pelo convite. Nada, se você tem problemas com a economia, com finanças, esse tipo de coisa, provavelmente é porque você não está sabendo o que fazer. Então, tem um pacote de cursos desses que a Luciana tem na mão, super acessíveis e fáceis, e eles vão te dar instruções para que você possa superar esse tipo de situação. Então, faz o curso. É pouco, é o preço de algumas pizzas. Então, vale a pena. De algumas pizzas, né? Coxinha, McDonald's e assim vai. Mas é verdade, legal a mensagem, Vitor. E para vocês que assistiram, gente, muito obrigado por terem participado. Lembra, toda terça, comentem, curtam, compartilhem. É bom para vocês, é uma dica legal. Dissemina, ajuda a gente a mostrar essas ferramentas para muita gente, para o máximo de pessoas. Tem muita gente precisando de informação, assim como eu, como você, está em busca. A gente tem uma fonte, a gente utiliza isso para controlar melhor qualquer área da vida. O assunto hoje foi finanças. Então, é um combo, na verdade, eu estou mostrando. Tenho aqui, ó, prosperidade, o outro segurança financeira, esse aqui, e o superar o estresse financeiro. Então, ele é um combo, porque é uma sequência onde um depende do outro para você ter a totalidade das informações para resolver as suas questões financeiras. E, bom, o nosso Telegram é o Genetic Scientology, Instagram, Facebook também, YouTube também. Curtam, compartilhem. O site é o www.geneticadobrasil.com.br. Nós estamos aqui na Rua Serra de Botucatu, 1208, WhatsApp 20 94 42 14, o DDD é 11. Então, até terça que vem. Agradeço muito, imensamente você. Aí tão longe, o Vitor tá lá no México, gente. Parou para dar uma atenção pra gente aqui agora. As lives que ele faz, as palestras que ele faz e fez aqui no Brasil sempre são muito boas. Então, eu convido vocês a conhecê-lo, porque ele trabalha com o assunto, ele usa essa tecnologia. E é isso. Muito obrigada pela sua participação, viu, Vitor?
Obrigado a vocês, adorei. Vocês são demais, são o máximo do máximo. E a gente se vê em breve de novo. Até logo. Abraço Boa pra noite, todo pessoal. mundo. Boa semana, até mais. Tchau. 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 Tá vendo? Aí